pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aulinha, né? Hoje nós vamos falar de tricoscopia e falar também um pouquinho sobre a diferença entre a tricoscopia e a dermatoscopia, que são, muita gente usa dermatoscopia capilar. Porém, a dermatoscopia é um pouquinho diferente da tricoscopia. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esses assuntos, que são de extrema importância, né, para uma boa avaliação capilar, é o tema principal. Então, eu sou a Daniele Nascimento, sou terapeuta capilar, e toda semana venho trazer um vídeo para vocês em relação a alguma patologia ou algum outro problema capilar e também das práticas que nós utilizamos dentro do consultório, dentro da cabine, né? Como a nomenclatura que nós utilizamos. Então, vem comigo, que hoje nós vamos falar sobre tricoscopia. E se esse vídeo fizer sentido para você, por favor, compartilha, curta, deixe suas perguntas que eu vou responder aqui para você. Vamos compartilhar tela, porque assim fica um pouco mais didático, né? O nosso estudo e a nossa interação. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, né? Vamos começar falando a respeito da dermatoscopia. A dermatoscopia, gente, é a análise da pele. Couro cabeludo é pele? É. Só que no couro cabeludo nós não visualizamos somente a pele. Então, o termo dermatoscopia do couro cabeludo pode ser utilizado, porém, a nomenclatura adequada e correta é tricoscopia, ok? E o que é, então, a tricoscopia? A tricoscopia é uma análise com esse aparelho que vocês estão vendo aí, que nós utilizamos para avaliar o couro cabeludo, o folículo, né, o folículo piloso, os vasos sanguíneos que existem ali no couro cabeludo, a cor do ósseo, se tem alguma disfunção, se tem alguma secreção, e também analisar a fibra capilar, né, o fio de cabelo. Então, a tricoscopia, ela é feita com esse aparelho e utilizada para averiguar, né, todo o cenário ali do couro cabeludo. E o que acontece? Nós temos vários aparelhos de tricoscopia, mas eu vou mostrar para vocês primeiro o aparelho de dermatoscopia. Percebe que é um aparelho totalmente diferenciado, né, um aparelho um pouco maior, para manusear e visualizar as patologias da pele, né? De todo o corpo. O tricologista, o terapeuta capilar, ele não avalia a pele do corpo, mas somente do couro cabeludo. E depois nós temos esse aparelhinho aqui, que ele é acoplado no celular para a gente visualizar ali o couro cabeludo, o ósseo. É um aparelho que dá para ver alguma coisa, mas tem uma qualidade muito inferior das imagens. Então, não seria um aparelho para você fazer uma análise adequada e bem assertiva. Eu digo que esse aparelho, ele serve para a gente levar na bolsa quando vai dar uma voltinha, vai numa festa de família, que normalmente a gente deveria estar nos divertindo, porém sempre vem alguém perguntando se o cabelo dele está caindo por causa do quê, se tem condição. E você tendo o aparelhinho ali na bolsa, você coloca, já dá uma olhadinha, tira umas fotos com o próprio celular e você pode captar aí um possível cliente e trazer também mais experiência, né, para o seu banco de dados. Depois nós temos a maleta, que também é bem conhecida, né? Essa maleta, ela dá uma visualização legal do couro cabeludo, da fibra, porém, as que eu conheço não têm luz polarizada, que essa também é uma diferença entre os aparelhos de tricoscopia. Tem uns que têm luz polarizada, tem outros que não têm luz polarizada, né? E a ampliação dela também é um pouco inferior
o foco não é muito adequado. E para você capturar a imagem, para você montar um relatório depois para o seu cliente, ou para você fazer os comparativos, você precisa, assim, tem um pouco mais de trabalho, né? Você precisa de um outro programa para extrair as imagens desse aparelho, para pôr no computador, para ter um manejo mais ah, complexo aí para você fazer, né? Mas é um aparelho bom, né? Não é um aparelho ruim e que pode te oferecer algumas imagens melhores. Depois, nós temos esse aparelho que ele é muito comum, é vendido aí na internet, é um aparelho de custo bem baixo. E esse aparelho, alguns dele agora já melhoraram um pouquinho a qualidade, alguns deles não têm luz polarizada também, né? E então fica um pouco mais difícil você visualizar ali o, o couro cabeludo de uma forma, principalmente os vasos sanguíneos. É muito difícil ver os vasos sanguíneos sem luz polarizada, porque o brilho, né, da câmera ela evidencia a secreção ali, a oleosidade do couro cabeludo, e muitas vezes fica tão esbranquiçado que você não consegue ver os vasos sanguíneos, e também dificulta a individualização das patologias, a diferenciação das patologias, porque algumas patologias são muito parecidas com as outras, e aí a gente não consegue visualizar de forma precisa se é aquela que a gente imagina ou não, devido à ausência da luz polarizada nesse aparelho. Mas é um aparelho que dá para trabalhar, dá para fazer análises incríveis com ele. Eu, quando comecei, utilizei esse aparelho por um ano e meio mais ou menos, e assim, me ajudou bastante, conseguir realizar muitos trabalhos com esse aparelho, e o custo-benefício dele é bem baixinho, tá? E depois vem, claro, né? Eu falo que é a Ferrari para os terapeutas capilares. É um aparelho de custo-benefício muito elevado. O Dinolite, ele tem luz polarizada, tem marcação da ampliação, é um aparelho muito superior e que vai te trazer, assim, imagens precisas, você consegue ver os vasos sanguíneos, a ampliação dele é muito boa, você consegue ampliar bastante, né, sem perder o foco. Dá para você ver o ósseo com qualidade, você consegue diferenciar uma dermatite seborreica de uma psoríase com muita facilidade devido à luz polarizada. Então faz toda a diferença você investir num aparelho desse que tem um custo assim um pouco alto, né, dentro dos aparelhos de terapia capilar, mas vale super a pena. Eu tenho o meu já há algum tempo, né? E assim, quando eu comprei esse aparelho e saí do outro que tem um custo-benefício bom e que dá para trabalhar e tal, e fui para esse, melhorou as minhas avaliações assim em 99% de assertividade e para melhor montar o protocolo, né? Então, eram esses os aparelhos, né, para apresentar para vocês. E, assim, percebam que a tricoscopia, gente, apesar de parecer assim, é necessário fazer, não existe tratamento de terapia capilar sem a tricoscopia. Então, quanto mais você puder investir numa melhor avaliação, mais assertividade você vai ter nos protocolos, né? A tricoscopia é a base da terapia capilar. Não tem como você iniciar um tratamento em terapia capilar, em tricologia, sem fazer uma ótima tricoscopia, sem ter um bom equipamento para que você consiga diferenciar ali as patologias, diferenciar ali qual abordagem que você vai utilizar naquele tratamento. Então, a tricoscopia é isso, é a base da terapia capilar, é a base para você iniciar qualquer tipo de tratamento, não esqueçam disso, ok? Hoje foi essa apresentação da diferença entre tricoscopia e dermatoscopia, quais os aparelhos, e toda quinta-feira
nós teremos um vídeo novo aqui no canal. Então, se inscreva, não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar, né, com o seu colega terapeuta. Às vezes você está aí na dúvida de que aparelho eu vou comprar. Aí eu tirei um pouquinho das suas dúvidas e você pode agora pensar, né, e comprar o seu aparelho, ficar sem medo e começar os seus atendimentos em terapia capilar com mais assertividade. Eu sou muito grata pela sua presença, um beijo para você e até a próxima semana. Tchau!